Tranquilo. Então, pessoal, vamos começar. Primeiro, eu queria dar boa noite para todo mundo. Falar que hoje a gente vai estar fazendo nossa segunda aula de ajustes musculares. A mestre Amanda, hoje ela vai estar apresentando aqui para a gente, sendo nossa professora sobre fisiologia muscular. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar no chat ou vocês mesmos desbloquearem o microfone e falarem com ela. E é isso aí, pessoal. Boa aula. Então, tá bom, acho que eu começo. Boa noite. Obrigado, Amanda, em nome do nosso LACE, e eu fico aqui também na retaguarda, eu e a Dani, que qualquer coisa a gente vai debatendo e discutindo junto, tá bom? Tá ótimo. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, espero que estejam todos bem e seguros. E aí vamos começar, então, a falar um pouquinho de fisiologia muscular. Se eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, pode me interromper na hora, tá bom? Abre o microfone e pede para falar, não tem problema, não me incomodo. Se eu falar muito rápido, também podem me interromper. Então, o tecido muscular, ele é composto, né, de células alongadas com proteínas contráteis no seu interior. Por isso, ele é um tecido especializado em realizar a contração muscular. As fibras musculares, então ele é composto por fibras musculares, né, essas células alongadas são chamadas de fibras musculares ou miócitos, e a membrana plasmática dessas células, das fibras musculares, é denominado de sarcolema, ganha o nome de sarcolema, e o citoplasma dessas células é chamado de sarcoplasma, quando a gente transpõe para fibras musculares. Nós temos 3 tipos de tecido muscular. Então, a gente tem o tecido muscular liso, quando a gente olha no microscópio, e é possível ver esse formato, né, aqui, um desenho esquemático, e ele é um tecido de contração lenta e involuntária, ou seja, a gente não tem o poder de decidir em que momento que ele vai contrair ou não. Ele forma a musculatura interna dos nossos órgãos, né, como a bexiga, o estômago, o intestino e os vasos sanguíneos. Temos também o tecido esquelético muscular, que é o que nos interessa hoje, o objetivo do nosso estudo, ele tem esse esquema que o tecido muscular estriado esquelético. Eu comi essa palavra estriada, que dá a característica que a gente vê aqui no microscópio, essas estrias, por isso o nome. E ele apresenta uma contração voluntária, e ele está associado aos ossos, e isso permite a nossa movimentação e a sustentação do nosso corpo. Temos o tecido muscular estriado cardíaco, que, como o próprio nome já diz, é específico do coração, e é também, graças a Deus, de contração involuntária,
controlado pelo sistema autônomo e endócrino. Na parte 1 da nossa aula, nós vamos ver potencial de ação, a sinapse e a junção neuromuscular, o acoplamento, excitação, contração e a contração muscular propriamente dita. Então, nós temos o neurônio motor que inerva uma fibra, um neurônio motor que inerva uma fibra muscular. Especificamente, cada fibra muscular é inervada por um neurônio motor. E elas são estimuladas por este neurônio motor, e isso se dá o nome de unidade motora. Uma unidade motora é que permite que a informação seja passada por todo o músculo. Esse neurônio motor, ele se localiza, então, ao longo da nossa medula espinhal, e daí dá a informação para cada parte do nosso corpo, né? E nós vamos ver mais para frente, essa junção do neurônio motor com a fibra muscular é denominado é onde fica a junção neuromuscular, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, o nosso potencial de ação começa denominando o que é potencial de membrana, né? Quando o neurônio está em repouso, ou seja, sem sinalização, ele tem uma voltagem na sua membrana, chamada de potencial de repouso de membrana, ou simplesmente de potencial de repouso. A gente determina esse potencial de repouso pelos gradientes de concentração dos íons nessa membrana. E através da sua permeabilidade de cada íon nessa membrana, né? Para o potencial de membrana de cada célula, a gente tem como referência a parte externa da célula, a parte de fora da célula. E na maioria dos neurônios em repouso, ela está entre 30 e 90 milivolts negativo. E o interior da célula é mais negativo do que o exterior. Então, por existir essa diferença de gradiente, de potencial entre o externo e o interno, que dá o nome, que a gente consegue dizer que a membrana está polarizada, é o termo que ela está polarizada naquele momento, porque existe essa diferença de gradientes. Esses gradientes de concentração de sódio e potássio através da membrana da célula, e, portanto, o potencial de repouso da membrana, eles são mantidos através de uma proteína que é chamada sódio-potássio ATPase, ou o que a gente conhece pela bomba de sódio e potássio, que é essa daqui. Ela permite que os íons de sódio e potássio entrem ou saiam da célula, do neurônio, né, da célula, mantendo a homeostase ali do nosso neurônio aqui no caso, mantendo, então, ela sempre nessa polarizada. Então, vamos ver também o que é despolarização e a hiperpolarização para a gente entender o que é o potencial de ação. Então, esse potencial de membrana de repouso é resultado de diferentes concentrações de íons de sódio e potássio dentro e fora da célula. Um impulso nervoso, quando chega aqui na membrana, no sarcoplasma, na membrana do nosso neurônio, eu já estou no músculo já, quando chega na membrana do nosso neurônio, ele faz com que os íons de sódio entrem na membrana, entrem para dentro da célula, né, e isso faz com que a célula se torne despolarizada, começa a transferir íons de sódio para dentro da célula, transformando o meio interno mais positivo. Então, eu começo a despolarizar a célula. E um pico de potencial de ação, quando eu tenho um pico, quando eu transfiro muito sódio para dentro da célula, isso faz com que os canais de potássio, se abram, transferindo os potássios para fora da membrana, para tentar reequilibrar novamente, né, e isso a gente chama de hiperpolarização.
Nos mecanismos iônicos do potencial de ação, a gente vai ver os canais de sódio voltagem dependentes, de sódio e potássio voltagem dependentes, e os canais lentos de cálcio. São os mais importantes aqui para nós hoje. Então, o potencial de ação é um estímulo de uma célula sensorial, chega ao neurônio, né, ou numa célula-alvo, e isso faz com que ela se despolarize. Se essa despolarização chega até esse limite, a um limiar de excitação, todos os canais de sódio são abertos para que essa membrana se despolarize. Com isso, nesse pico de ação, os canais de cálcio se abrem, como eu havia comentado, e o cálcio começa a deixar o meio interno para o meio externo da célula, ao mesmo tempo que os canais de sódio se fecham. E aí, então, eu tenho a membrana hiperpolarizada, conforme esses íons de potássio vão deixando a célula. Nesse momento, a célula não consegue receber nenhum outro estímulo, ela não consegue disparar nenhum outro estímulo. Aí os canais de cálcio se fecham também, e as bombas de sódio e potássio tentam ali restaurar o potencial de repouso da célula. Então, o impulso nervoso é em resposta a um estímulo, né, chega aqui nos dendritos do nosso neurônio, e ele vai passar pelo axônio em direção até o terminal axonal. Então, a despolarização se espalha descendo pelo axônio, ao mesmo tempo que essa primeira parte que já passou a despolarização começa a repolarizar. Ou seja, os canais de sódio começam a ser inativados, né, e os de potássio começam a se abrir para restaurar o potencial de repouso da célula. E o potencial de ação, então, continua se espalhando até os terminais axonais. Vamos ver se eu consigo rodar o nosso videozinho. E aí, paciência um pouco por causa da internet, tá bom, pessoal? Só para a gente fixar bem esse potencial de ação. Se eu não conseguir, eu fecho aqui e abro o videozinho pra gente lá. Parece que tá indo. O impulso nervoso é uma corrente elétrica que age ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais de voltagem independente localizados na membrana plasmática do neurônio. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula. Essa diferença é produzida e emitida em sua maior parte no transporte ativo através de bombas sódio-potássio. As bombas levam sódio para fora da célula e potássio para dentro. Dessa maneira, o interior da célula em repouso tem maior concentração de potássio e o seu exterior tem maior concentração de sódio. Devido à presença de outros íons de carga negativa que ficam aprisionados no interior da célula, o resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. Essa diferença de cargas entre o meio interno e externo da célula é chamada de potencial de repouso da membrana. O impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio, os íons de sódio dentro da célula,
diminuindo a diferença de demandas elétricas naquele local. Se essa diferença chegar a um limiar, outros canais de sódio de voltagem dependente se abrem. Isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. A despolarização se move ao longo do neurônio, permitindo o potencial de ação ou impulso perdoa. Mudanças ocorrem na carga potencial de ação para explorar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem. Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. As bombas de sódio e potássio, então, normalizam as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. Então, a gente, para entender como é esse potencial de ação se comunica com um outro neurônio ou com a célula-alvo, a gente precisa entender um pouquinho da estrutura do neurônio, né? Então, para que a gente tenha, vamos lembrar um pouquinho da estrutura, né? Não sei se vocês já estudaram, o que é mais importante aqui para a gente lembrar são essas células, são essas bainhas de mielina, né? Que com elas formam como se fosse um isolante do axônio, que aí permite que a informação ela não se perca, né, não tenha perca de sinal elétrico enquanto ele está se espalhando por terminal axonal, e esses nodos de Ranvier, que são esses pequenos espaços que tem neles canais de sódio e potássio dependentes voltagem, eles fazem uma regeneração do potencial de ação. Então, toda vez que eles chegam nesses locais, nesses nodos, o potencial se regenera, ganha mais força, né? E com essa bainha de mielina permite que essa condução seja mais rápida, além de não perder, seja mais rápida, e isso a gente dá o nome de condução saltatória. Então, a sinapse ocorre, que é uma comunicação entre o neurônio pré-sináptico com o pós-sináptico, através dessa sinapse. Onde, então, esses dois neurônios se comunicam, o neurônio com a célula-alvo, como um músculo, no nosso caso, ou uma glândula, né? Então, aqui nessa sinapse acontece esse disparo do potencial de ação do pré-sináptico para o pós-sináptico. A sinapse, então, propriamente dita, é quando um potencial de ação atinge o terminal do axônio, e ele, então, despolariza essa membrana, né, e faz com que canais de cálcio, canais de potássio, canais de sódio, se abram, como a gente viu. Então, abre todos os canais de sódio, fazendo com que esse local aqui se despolarize. Quando o potencial de ação chega aqui nessa parte, no terminal axonal, faz também com que canais, agora sim, de cálcio se abram, permitindo que eles entrem no neurônio pré-sináptico, e esse cálcio entra em contato com as vesículas sinápticas, que contêm os neurotransmissores. São esses neurotransmissores que fazem que passam o sinal de um neurônio para o outro, né? Então, eles não se conectam, existe essa fenda sináptica, que é onde acontece a informação, onde se passa a informação de um neurônio para o outro, ou de um neurônio para a célula. No nosso caso, a gente tem o neurônio que se comunica com o músculo, é a acetilcolina.
Então, essas vesículas sinápticas, elas deixam os seus neurotransmissores se difundirem aqui na fenda sináptica em direção ao neurônio pós-sináptico, né? Ao neurônio pós-sináptico, onde eles vão se ligar esqueci o nome agora, eles vão se ligar a canais específicos que vão permitir que a informação passe para o neurônio pós-sináptico. Aí aqui eu trouxe, pode alguém abrir o microfone? Agora, acho que a palavra era receptores pós-sinápticos. Obrigada, é isso mesmo, é que eu vou falar um pouquinho mais à frente desses receptores. E aí é que eu trouxe essa imagem, que é uma imagem pseudocolorada, obtida de um microscópio eletrônico de varredura, e ele mostra esse terminal do axônio, que ele foi quebrado justamente para mostrar, né, e ele mostra essas vesículas sinápticas, mostradas aqui em azuis e laranjas. Elas são as vesículas que deixam os neurotransmissores saírem na fenda pré-sináptica. Então, a neurotransmissão acontece lá quando os receptores, quando o neurotransmissor se liga aos receptores na membrana do neurônio pós-sináptico, né, e essa ligação específica faz com que canais de sódio se abram aqui nessa membrana, permitindo que o sódio, então, adentre a membrana do neurônio pós-sináptico, fazendo com que ocorra o potencial de ação nessa membrana, né? Os neurotransmissores, eles podem ter efeitos excitatórios ou inibitórios na membrana pós-sináptica, e uma vez ocorrida essa neurotransmissão, esse neurotransmissor, ele tem que ser retirado rapidamente também dessa fenda sináptica, né, dessa ligação, para que eu não fique no caso do músculo, por exemplo, com a contração o tempo inteiro, né, então ele tem que ser rapidamente removido. E ele pode ser removido de 3 formas. Ele se difunde para longe dessa fenda sináptica, ele é degradado por enzimas específicas, ou ele é reutilizado, há uma recaptação do neurônio pré-sináptico para uma utilização novamente. Mais um videozinho para a gente ver. Perdão, a gente tem 2 tipos de sinapse, né, que pode ser a sinapse química, que é o que nos interessa hoje, ou a sinapse elétrica. E a gente vai ver a sinapse química, que é o que acontece com o neurônio do músculo. Acho que vai mais rapidinho essa. O cérebro está constantemente processando informações, o que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. Assim, sinais passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico em uma junção chamada sinapse. O potencial de ação do neurônio pré-sináptico viaja pelo axônio até chegar no terminal axonal. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. Neurotransmissores. O botão terminal do terminal axonal contém inúmeras vesículas preenchidas por neurotransmissores, substâncias químicas que carregam a informação através da fenda sináptica. Quando o potencial de ação atinge o botão terminal, as vesículas sinápticas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores afetam o neurônio pós-sináptico, mudando a distribuição de cargas ao longo da sua membrana. Vamos olhar mais de perto. O potencial de ação é propagado pelo axônio pela abertura e fechamento de canais de sódio e potássio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, canais de cálcio, mostrados em verde, são abertos. Os íons cálcio entram no botão terminal através desses canais. O cálcio, então, se liga às vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores. Isso faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica.
Os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Aqui, os receptores são canais iônicos que se abrem. Os íons entram através dos canais, mudando a distribuição de cargas através da membrana. Os neurotransmissores são rapidamente removidos da fenda sináptica, cessando seu efeito sobre o neurônio pós-sináptico. Efeito de sinapses múltiplas. Aí acho que ele é super interessante, porque ela vai falar agora sobre as sinapses múltiplas, né, que é o nosso sistema neural está todo o tempo recebendo diversas informações de diversas ligações de neurônios, né, não é só um neurônio com o outro, então tem vários neurônios e acontece várias múltiplas sinapses, mas para nós hoje, vamos ficar só com essa primeira parte. Pronto. Então, esse local onde onde existe a ligação do neurônio com o músculo propriamente dita, né, é chamado de junção neuromuscular. E cada fibra muscular esquelética, então, como eu havia comentado, é controlada por um neurônio motor, e esse neurônio motor é o que conduz os sinais do cérebro ou da medula espinhal diretamente para o músculo. Então, a área do sarcolema da fibra, que é lá a área da membrana da fibra muscular que interage com o neurônio, é chamado de placa motora. A extremidade do axônio, ou aquele botão do axônio, né, a extremidade do axônio do neurônio, é chamada de terminal sináptico, e ela não entra em contato como eu havia dito, com a placa motora, né, do músculo. Existe lá a fenda sináptica que separa o terminal da placa motora. Os sinais elétricos, então, viajam ao longo do neurônio, que se ramifica através do músculo e se conecta às fibras musculares nessa junção neuromuscular. Mais de pertinho, o potencial de ação, então, causa a liberação dos neurotransmissores no terminal sináptico para a fenda sináptica, aí eles se difundem e podem ser captados pelos receptores aqui, já no músculo de acetilcolina, né? E essa superfície, essa placa motora, ela possui essas dobras juncionais, dobras no sarcolema, né, que permite uma maior área de contato, uma maior área para que esse neurônio se difunda. E esses receptores são, na verdade, canais de sódio, né, e eles se abrem para a passagem do sódio para a célula receber o sinal do neurotransmissor. Feito isso, né, aí a gente tem esse acoplamento que vai gerar essa excitação e contração. Então, o potencial de ação se propaga pela membrana muscular, né, pela fibra muscular, e adentra é o que nós chamamos de túbulos T, em vários túbulos T, nessa junção neuromuscular. O cálcio, então, sai do retículo sarcoplasmático e interage, o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, com a troponina, e essa reação faz com que se exponha ao sítio de ação entre a miosina e a actina, e é isso que faz com que se inicie o encurtamento do sarcômero, que é o que a gente vai ver também daqui a pouco, e isso é dependente de ATP, e isso é propriamente a contração muscular. A estrutura muscular, então, como vimos, tem essa aparência estriada no músculo esquelético e é resultado de uma repetição de bandas de proteínas de actina e miosina que estão presentes ao longo do comprimento das miofibrilas. Então, por isso essa aparência. As bandas escuras são chamadas de A, e as bandas mais claras são chamadas de bandas I. E elas se repetem ao longo de toda a miofibrila, e essas miofibrilas se intercalam, né? Isso faz com que pareça essas faixas, essas estrias. Então, a gente viu que o sarcômero é importante, né? Ele que se encurta para ter a contração muscular. E existem dois tipos principais no sarcômero. Existe, então, a banda
a banda I, que é essa daqui, e a banda A, e a linha N. Vamos falar delas todas, para que a gente entenda o que é o sarcômero na miofibrila. Então, essa linha I, ela passa verticalmente pela miofibrila, e ela é chamada de linha Z. De uma linha Z, de uma linha I, perdão, não, de uma linha Z até uma outra linha Z na miofibrila é o que marca a fronteira do sarcômero. É um pouquinho complicado de entender essa parte. E na banda A, a gente tem os filamentos grossos e os filamentos finos, que são a miosina e a quitina. A miosina, então, ela é exclusiva no sarcômero nessa parte da banda A, e é importante também que a gente fixe esse nome aqui no meio, que é a linha M, que vocês vão entender porque ela é importante quando a gente falar de contração muscular, e o filamento fino da quitina, que ela interage ali com a linha, com linha ou disco Z, que tem alguns locais que chamam de disco Z. O filamento de actina, então, é uma dupla hélice, e ela contém 90% do ADP do músculo, que está ligado, então, a essa actina. Isso que faz o potencial de geração de força, né, de energia, que é o ATP, para realizar a contração muscular. Esse filamento de actina, ele contém os principais componentes para realizar a contração muscular, né? Tem a tropomiosina, que ela fica conectada à troponina e não permite que esse canal aqui, que é o sítio de ligação do cálcio, fique exposto. Então, quando ele se afasta, quando o canal de cálcio se liga quando o cálcio se liga nessa tropomiosina, ele expõe esse canal aqui da quitina, permitindo que a miosina se ligue aqui, especificamente nesse local da quitina. A miosina, então, é uma molécula hexamérica, tem 2 cadeias pesadas e 4 cadeias leves. Em um filamento grosso, possui aproximadamente 300 moléculas de miosina. Então, para a gente falar da contração muscular, a gente precisa entender essa catraca de contração muscular, né, que acontece com o chamado de ponte cruzada, que ele fica, como a gente viu ali no músculo, fica com aquelas bandas sobrepostas, né, então o filamento de actina fica sobreposto ou ficam muito próximos dos filamentos de miosina. E isso faz com que ocorra o deslizamento, como a gente vai ver aqui, o deslizamento, quando ocorre essa ligação, e aí esse deslizamento é o que causa a contração muscular. Então, nenhuma dessas estruturas, ela se encurta, na verdade, elas deslizam umas sobre as outras. Então, para que essa célula muscular se contraia, o sarcômero é que se encurta. Os filamentos grossos e finos não se encurtam, né, como eu havia dito, eles deslizam uns pelos outros e permanecem no mesmo comprimento. Então, acontece quando tem a ligação do cálcio e uma hidrólise de ATP, ele libera o potencial da cabeça de miosina para que ela fique com um potencial não vou falar potencial de ação, senão vocês vão confundir, ele fica com um potencial energético muito alto. Então, quando existe essa liberação, ele fica com um ADP nele e é muito, muito rápido uma ligação de um fósforo naquele local, de um fósforo inorgânico, formando, então, o ATP, e aí ele se liga nessa cabeça, né, a cabeça da miosina se liga nessa troponina, e essa ligação faz com que ele puxe o filamento de actina e um desliza sobre o outro. Se ficou confuso, vocês podem me perguntar, e aí eu tento sanar a dúvida, tá bom? E esse é o mecanismo que chama de ponte cruzada, porque enquanto um está com potencial,
o outro está puxando, e como eu disse, eles são sobrepostos, né? Aqui nessa imagem a gente só tem um sobre o outro, que é para ilustrar, mas eles ficam sobrepostos, então fica esse mecanismo aqui de ponte cruzada. Então, aqui a gente vê uma imagenzinha de como acontece essa contração muscular, né? Tem a ligação, tem a quebra do ATP, onde ele consegue se ligar à troponina e fazer a puxada do filamento de actina. Ok, temos mais um pouquinho de matéria, de conteúdo para passar. Aguenta aí mais um pouquinho. Agora, na parte 2, a gente vai ver os tipos de fibras musculares, a sua importância, deixa eu ver quanto tempo a gente tem bastante. A importância das fibras musculares, a classificação dela e o que são fibras musculares puras e híbridas. Bom, para começar a falar de músculo e fibra muscular, né, a gente precisa falar sobre as vias energéticas que nos dão a energia para fazer qualquer tipo de atividade, seja ficar sentado, em pé, tá aqui agora comigo fazendo essa aulinha, ou mesmo trabalhos mais intensos, esportes, né? Essa energia, ela vem sob a forma do ATP, que é a adenosina trifosfato. E essa rapidez com que o corpo vai fazer o uso do ATP, ela é determinada por 3 sistemas de energia cardiovasculares. E essa seleção do substrato, ela é influenciada diretamente pela intensidade e duração do exercício ou da atividade que você estiver fazendo, né? Por exemplo, exercícios prolongados e de baixa intensidade, o aumento do uso de gordura oxidada pelos músculos em atividade. Então, atividades mais longas utilizam um maior substrato de ácidos graxos, de gordura. Eles são dominantes em exercícios de baixa intensidade e de tempo prolongado. Já carboidratos são substratos dominantes em exercícios de mais alta intensidade. Nós temos o sistema de ATP de anaeróbico alático, ou ATP-CP, aqui PC, né, que é da creatina fosfato, que essa fosfocreatina, então, ela é armazenada nas células musculares, e ela é muito semelhante ao ATP, e ela possui uma ligação alta de energia do grupo fosfato. Ela é para exercícios, a gente utiliza ela em exercícios muito rápidos, né, então a duração dela é de aproximadamente 8 a 10 segundos, não se sustenta muito uma atividade por mais do que isso com essa rota metabólica, né, é importante ressaltar que são vias energéticas predominantes. A todo tempo a gente está usando mais uma rota do que outra, mas todas estão contribuindo para alimentar energeticamente a nossa atividade, né. Elas são mais rápidas porque elas não dependem de uma longa série de reações químicas, nem de oxigênio, e eles são armazenados diretamente no músculo, em mecanismos contráteis, então é de rápida utilização, fácil utilização. Já a glicose anaeróbica, ou sistema anaeróbico lático, envolve a desintegração incompleta de substâncias alimentares, o carboidrato, e transforma e tem um produto final do ácido lático. Ele pode ser utilizado dessa forma, ou ele é armazenado no fígado e nos músculos como glicogênio, e aí depois tem essa utilização, a gente faz faz a degradação desse substrato para utilização, né, ele pode ser armazenado também. Ela depende de um sistema mais complexo, de um sistema de 12 reações, e o acúmulo mais rápido e de mais altos níveis de ácido lático são alcançados quando a gente tem um exercício que pode ser sustentado por aproximadamente 60 segundos a 180 segundos. Então, é um sistema que a gente faz por lá
1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, são provas transpondo para o esporte, por exemplo, né, de piques de 200 a 400 metros, ou provas de natação de 100 metros. Já o sistema aeróbico, ou oxidativo, ele consiste no término da oxidação dos carboidratos, então, praticamente uma continuação, ou a utilização do que fica residual aqui desse sistema, né, e para quem vai lembrar aí do ciclo de Krebs, e também da cadeia transportadora de elétrons, né, essa parte aqui que realiza. A energia liberada pela desintegração dessas substâncias alimentares é quando a creatina fosfato é desfeita e também utilizada para refazer novamente as moléculas de ATP. Esse é o sistema que eu consigo maior quantidade de ATP, porém ela é mais lenta para formar, né, o ATP. Então, a unidade motora, que inerva lá um tipo específico de fibra, também, né, inerva uma unidade motora, uma fibra, como havia dito, ela também é específica em inervar tipos de fibra muscular, né, ou uma subdivisão da fibra tipo 2 com o mesmo perfil metabólico. Então, a gente tem aqui 3 tipos, que a gente pode classificar de unidades motoras, dependendo da sua velocidade de contração, da força gerada e da fadiga que ela também suporta. Então, temos a de contração rápida, que gera muita força, porém, ela tem uma fadiga muito rápida. A de contração rápida ainda, mas de força um pouco mais moderada, e são um pouco mais resistentes à fadiga. E temos a de contração lenta, de uma força mais baixa, né, mas de uma resistência bem maior. Em 1873, esse anatomista, Louis Antoine Ranvier, que é o que a gente já viu lá dos nodos de Ranvier, ele conseguiu ver que alguns músculos de coelhos eram mais vermelhos do que outros, né, então ele achou essa diferença muscular visual, né, então comparado aos músculos mais pálidos, ele verificou que esses vermelhos se contraíam mais lentamente, porém sustentavam uma força por tempo maior, e aí isso ficou denominado como as fibras lentas vermelhas e as fibras rápidas como branca, né, aí a gente teve essa diferenciação de células, de fibras, perdão. Então, os tipos de fibras musculares se dá pela sua ação, né, as fibras do tipo 1 ou lentas, oxidativas, elas possuem essas cores mais vermelhas, elas são principalmente aeróbicas, e elas são essa cor vermelha, porque ela tem uma grande vascularização, um alto conteúdo de mioglobina, né, e de citocromos. Ela é especialmente rica em mitocôndrias, por isso elas são mais principalmente aeróbicas, né, e é muito importante, é muito interessante a gente falar nesse momento que essa fibra, ela utiliza, em sua maior parte, ácidos graxos livres, né, obtidos da gordura subcutânea, como principal fonte de energia. Então, essas seriam as principais fibras que a gente deveria ativar em exercícios quando a gente quer fazer perda de gordura. Fica a dica. As fibras do tipo 2, ou as fibras brancas, são de maior diâmetro, tem um predomínio de metabolismo energético já mais anaeróbico, né, não dependente do oxigênio, e elas ainda podem ser subdivididas em 3 grupos. Os músculos que são constituídos por esse tipo de fibra, a velocidade de contração, a velocidade e a condução da membrana
e a tensão máxima são maiores, então velocidade de contração, de condução de membrana e de força são maiores do que as fibras do tipo 1. Porém, como a gente havia dito, só para ficar mais marcado, elas têm uma resistência menor. Então, nesse slide a gente consegue ver imagens de como é feito uma biópsia muscular, e é feito sobre anestesia, primeiro com consentimento da pessoa, e é feito sobre anestesia, com todo o que é necessário para fazer a biópsia, né, com pessoas capacitadas, especializadas em fazê-la. E aí, existe uma série de experimentos que podem ser feitos para a gente ver o tipo de fibra diferente. Nesse caso aqui, é feito por histologia, ou histoquímica, né, não é imunohistoquímica, ou histoquímica, e aí a gente consegue diferenciar pela cor fibras de contração rápida e fibras de contração lenta. Então, as fibras de contração lenta, elas têm uma capacidade oxidativa alta, uma velocidade contrátil mais lenta e são resistentes à fadiga, porém uma força mais baixa. Já as fibras de contração mais rápida, né, elas têm uma maior, uma capacidade oxidativa mais baixa, em detrimento de uma capacidade glicolítica mais alta, né. É interessante notar que existem subdivisões do tipo de fibra do tipo 2, que ainda assim consegue ter uma capacidade oxidativa um pouco mais alta do que outras, né, então tem essa diferenciação nesses tipos de fibras, mesmo do tipo 2, tem uma velocidade contrátil mais rápida, porém são menos resistentes à fadiga, só que são músculos são fibras mais fortes. Como características bioquímicas também, a gente verifica que os tipos de fibra utilizam enzimas diferentes, né, e para sua atividade na utilização para síntese do ATP, e aí as fibras do tipo 1, então, são, só para ficar um pouco mais marcado, são essas fibras aqui marcadas em vermelho, são as fibras do tipo 1, elas são lentas, são de menor diâmetro, né, são mais avermelhadas, são oxidativas, e dependem do sistema oxidativo. As fibras do tipo 2A, que são essas fibras mais intermediárias, porque elas têm essa capacidade ainda um pouco mais oxidativa do que glicolítica, do que as fibras do tipo 2B, por exemplo, mas tem mais características do tipo de fibra do tipo 2, que são mais rápidas, são mais brancas, né, utilizam esses dois mecanismos, são mais oxidativas ou glicolíticas. Já a do tipo 2 é mais glicolítica do que a do tipo 1. Como características moleculares, né, a gente verifica que elas têm uma diferença na sua classificação da cadeia pesada de miosina, então cada uma delas tem um tipo molecular, um peso molecular diferenciado. Também há diferença nas características estruturais, né, as de fibras mais lentas têm um diâmetro menor, tem uma coloração mais escura pela presença da mioglobina e são mais resistentes à fadiga. A de contração mais rápida, elas têm um diâmetro maior, são mais pálidas, né, são mais brancas e fadigam com maior facilidade. Nos nossos músculos, eles têm uma proporção de fibras específicas, né, como a gente pode ver aqui, o sólio com o maior tipo de fibras do tipo 1, entretanto, é muito difícil encontrar, ou até mesmo acredito que seja
é impossível que tenha um músculo de apenas um tipo de fibra, né? Então, eles ainda têm uma porcentagem de tipos diferentes. Ao contrário, por exemplo, aqui do tríceps, que já tem mais tipos de fibras diferentes, né? Então, cada músculo, ele tem a sua especificidade e isso faz com que eu pense em formas de treinamento ou formas de treinamento mesmo, mais específicas para aquele local ou para aquele esporte, né? Já na década de 80, é o que a gente viu lá, que íamos ver sobre as fibras puras e as fibras híbridas, né? Se caracterizou essa diferença entre as fibras puras, que tem uma característica que é única, né? Eles expressam somente um tipo de cadeia pesada de miosina. Entretanto, verificou-se que existem essas fibras mais híbridas, né, que elas expressam mais de uma isoforma de cadeia pesada de miosina, e isso é uma possibilidade de fazer uma transformação de um tipo de fibra para um outro tipo de fibra, dependendo aí da necessidade a que esse músculo é exposto, né? Então, eles têm essa natureza transitória. Ainda temos mais um pouquinho, espero que vocês estejam todos aí ainda, que eu não consigo ver ninguém. Na parte 3, então, a gente vai ver essas alterações musculares já frente a um treinamento físico, né? A parte genética, a parte dessa inervação e essa parte de tipos de fibras. Então, a predisposição genética, ela é muito presente, né? A genética determina tipos de fibras que a gente, tipos de construção muscular que a gente vai ter, né? Assim como a gente pode verificar aqui nesse estudo que foi feito com gêmeos, tanto monozigóticos quanto dizigóticos, né? Então, a porcentagem de fibras lentas, tanto no gêmeo A ou no gêmeo B, é mais presente para aqueles que dividindo o mesmo DNA, né, eles são monozigóticos, do que aqueles que são dizigóticos. Entretanto, percebe-se que, mesmo assim, né, a porcentagem entre eles é muito semelhante, de fibras lentas. Então, a genética, ela influi diretamente na performance esportiva. Entretanto, o meio ambiente, né, o treinamento, ele pode ter um impacto, né, no nosso dia a dia, na nossa performance esportiva, aqui dizendo, mas na nossa performance de treinamento, mesmo nós que somos amadores. Então, embora exista, né, esse potencial genético e talvez a gente não possa modificar, é possível que a gente utilize mecanismos, né, para maximizar essa performance, por exemplo, um treinamento adequado. Nesse estudo, que foi chamado de camundongo maratonista, foi alterado geneticamente esse camundongo. Agora, eu não tenho certeza se ele foi alterado ou se ele, de fato, superexpressa esse gene, mas o que importa é que ele superexpressa esse gene aqui, né, que é um importante gene para a regulação de diversos genes relacionados com o aumento de fibras de contração lenta. Então, lembra, contração lenta, aquelas que suportam mais a fadiga, né, permitem uma duração maior de uma atividade física. Então, esse é um camundongo que superexpressa esse tipo de gene que regula esse tipo de fibra. Então, esses animais correm 2 vezes mais do que um camundongo normal. Eles podem correr 1 hora a mais do que a média de 90 minutos, que normalmente um camundongo corre sem treinamento prévio. E ele tem um aumento na porcentagem de fibras do tipo 1 e um aumento de lipólise, no uso, então, do ácido graxo livre, né, dos triglicéridos.
Aqui a gente pode ver, então, ainda desse estudo, que esses ratinhos aqui, né, desse lado, aumentam a sua distância, a sua quilometragem de corrida, suportam um tempo de exercício muito maior do que o seu controle, né? Existe um aumento da mitocôndria, na mitocôndria desses ratinhos, uma densidade, então tinha um número maior de mitocôndrias no músculo esquelético desses camundongos do que com o controle. E aqui a gente pode ver esse número aumentado de mitocôndrias. O estudo mesmo disponibilizou esse videozinho que vai mostrar para vocês quanto que esse ratinho é capaz. Então, os dois começam correndo, mas o controle já saiu fora. Uma hora depois, o camundongo lá que super expressa aquele gene continua lá. 2 horas e ele tá mandando ver. 3 horas e ele continua firme e forte. 4 horas, até que finalmente ele resolveu parar. Percorreu aí quase 5 quilômetros, mas não sei se ele vai parar não, né? Sempre tem um videozinho, tem que passar assim. Ou seja, né, a gente falou lá que as mudanças genéticas a gente não consegue inferir, né, a gente não consegue mexer, mas não sei, de repente descobrimos aí algum código do genoma humano e que vão ter que mudar o nosso password para a gente não fazer mais nada. Bom, o tipo de fibra, então, ele é determinante e afeta a performance, né? A força da contração muscular varia de leve a máxima, graças a 2 mecanismos: maior número de unidades motoras recrutadas e maior frequência de descargas de unidades motoras, de unidades motoras. Então, maior número de unidades motoras recrutadas e uma maior frequência de descarga dessas unidades motoras. Nem todas as unidades motoras, elas são ativadas ao mesmo tempo. E um exercício mais intenso, ele recruta progressivamente mais unidades motoras, né, como a gente pode ver aqui. O controle diferencial desses padrões de ativação das unidades motoras, ele representa um fator principal que distingue o desempenho nas atividades, né? Então, esse diferencial de ativação é muito importante na hora de um treinamento, né? Quanto maior potencial de ativar, maior eu vou ter, maior é o meu desempenho, maior é a minha performance. Então, mudanças na característica da fibra, elas podem ser ainda feitas pela mudança de inervação, né? Em estudos em que eu faço a inervação cirurgicamente de fibras de contração rápida com um neurônio proveniente de uma unidade motora de contração lenta, então, fibras de contração rápida com uma inervação neural de contração lenta, altera as características contráteis dessa fibra. Além disso, se eu aplicar uma estimulação de baixa frequência, por exemplo, e prolongada a essas unidades motoras de contração rápida,
eu faço a conversão das fibras musculares para um tipo de contração lenta. Mas somente os motoneurônios é que conferem as fibras as suas características, né? Tipos de treinamento específicos podem modificar as características metabólicas da fibra muscular. E isso faz com que esse músculo tenha uma plasticidade impressionante ao diferenciar, né, de um tipo de fibra, de um metabolismo de fibra para um outro tipo de metabolismo. Por exemplo, um treinamento aeróbico prolongado, as fibras de contração rápida, né, que não são desse tipo de treinamento, não são as requisitadas nesse tipo de treinamento, nesse tipo de solicitação que é de prolongada, então essas fibras musculares de contração rápida, elas tornam-se tão resistentes à fadiga quanto as de contração lenta. Isso é uma adaptação a um tipo de exposição, né, um tipo de estímulo de treinamento. Então, o exercício, ele consegue modular, então, essa ligação desses motoneurônios com o músculo, né, e faz com que tenha um aumento dessa árvore dendrítica, um aumento da síntese proteica e altera essa expressão gênica, né, então ele consegue ter essa mudança na expressão gênica que vai modular a fibra ali muscular, o metabolismo dessa fibra muscular, tem uma alteração na condutância do soma e no segmento inicial, o soma é essa parte aqui do neurônio, né, e do segmento inicial, um aumento no transporte via axônio de proteínas de manutenção, então aumenta o envio de transporte, o envio de proteínas de manutenção, como as neutrofinas e receptores e sinais metabólicos dos músculos também aumentam a sua eficiência e tem uma maior eficácia na transmissão neuromuscular que a gente viu lá. Tudo isso potencializa a ação neural ou a informação neural para o músculo. As adaptações musculares ao treinamento aeróbico, então, a gente foi verificado lá na década de 70, com estudos como, por exemplo, para um nadador, numa prova de 50 metros, verificou-se que ele tinha as fibras do tipo 2 representavam cerca de 80% das fibras musculares totais desses indivíduos, enquanto que em ciclistas, né, de endurance, um outro tipo de prova, possuem cerca de 80% de fibras do tipo 1. Então, a diferença de esporte, diferenças de solicitação, também tem uma diferença na solicitação de fibras musculares. Então, como a gente começou a ver ali, tem tipos diferentes de esportes que requisitam tipos diferentes de fibras, né? Aqui nesse gráfico, a composição de fibras, a porcentagem de fibras de contração lenta, por exemplo, né? Em corredores de longa distância, elas são, em sua maioria, né? E tem uma alta capacidade de captação de oxigênio. Em contrapartida, esportes como levantamento de peso, lutas e corridas de 100, 200 metros têm uma proporção dessas fibras mais baixa. Essa distribuição dos tipos de fibras, então, elas têm Perdão, aqui minha cachorrinha fez um barulho que agora eu fiquei um pouco assustada, desculpem. Perdão mesmo, me perdi completamente. Então, esse treinamento de endurance, ele tem essa capacidade
de aumentar as enzimas do ciclo de Krebs, né, com um treinamento mais específico, ele aumenta esse potencial oxidativo das fibras de contração rápida, aumenta a sua capilarização e o VO2 máximo, né, essa capacidade aeróbica geral aumenta em 15 a 20% de VO2 máximo nos primeiros 3 meses de treinamento, né, e a gente verifica que quando esse treinamento é interrompido, praticamente com 3, 6 meses, isso já volta ao nível pré-basal. Há um aumento na capacidade aeróbica e nas adaptações musculares com esse treinamento de endurance, como eu havia dito, né? Então, essas enzimas aeróbicas do ciclo treinados aumenta rapidamente, substancialmente, nos primeiros do período, né? Na sua poucas semanas. Interromper, deu uma caída aqui na internet e até onde eu escutei foi dos ciclos. Ah, tá bom. Então vamos repetir tudo. Obrigada. Então, imagina, obrigada você por me informar, porque senão eu ia seguir aqui achando que estava tudo certo. Então, tem um aumento, né, já nos primeiros meses do treinamento, tem esse aumento exponencial dessas enzimas do ciclo de Krebs, né, que são essas do ciclo de ácido cítrico e da cadeia transportadora de elétrons, dentro das mitocôndrias do músculo, né, treinado, e isso aumenta durante todo o período de treinamento. Entretanto, poucas semanas de destreino, né, quando eu paro de treinar, isso já cai muito rapidamente e a níveis, assim, já muito perto dos pré-basais, né, do controle, né, quando a gente não treinava. O número de capilares também aumenta durante todo o período de treinamento, e com o destreinamento, ele também reduz, ou seja, quando eu for, todas as adaptações que eu consegui ao longo do meu treinamento, de 6, 12, né, que eu vou, quanto maior o meu período de treinamento, maior minhas adaptações também, né, assim que eu paro de treinar, pouco tempo de destreino, 1 mês, 3 meses, 6 meses, né, a gente já verifica que essas adaptações, elas são perdidas. Então, a gente tem aqui um aumento nas atividades, aqueles que treinam aerobicamente, um aumento dessas enzimas do sistema oxidativo, para essas enzimas aeróbicas, né? Então, ele tem um aumento dessas enzimas para aqueles que treinam aerobicamente, a succinato desidrogenase, por exemplo. Já para aqueles que treinam anaerobicamente, eu tenho um aumento das enzimas anaeróbicas, né, a creatina quinase, a mioquinase, a fosfofrutoquinase. Interessante a gente verificar que aqueles que treinam aerobicamente também tem um aumento tem uma diferença na fosforilase, né? Então, é específico tanto para o tipo de fibra e para o seu metabolismo também, com o aumento de enzimas específicas de tipos de treino. Como a gente pode ver nesses dois gráficos, o treinamento de endurance, né, então aquele treinamento mais aeróbico, ele aumenta o glicogênio e os lípides intramusculares. Ou seja, o treinamento, ele aumenta as reservas de substrato energético, e isso potencializa a realização do exercício físico, né, porque eu tenho um maior aporte energético, uma maior disponibilidade e maior rapidez no uso tanto do glicogênio como do ácido graxo para a utilização, né, na obtenção do ATP durante a realização da minha atividade, do meu exercício.
Aumentam também o número e o tamanho das mitocôndrias. Aumento do número e do tamanho das mitocôndrias, né? E também na enzima que participa do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons. Isso faz com que a oxidação de carboidratos pelas fibras musculares seja potencializada, né? Então, o músculo esquelético treinado em endurance contém mitocôndrias maiores e mais numerosas do que as fibras musculares menos ativas. Então, esse mecanismo estrutural ampliado das mitocôndrias e essas adaptações na atividade enzimática observadas com esse tipo de treinamento faz aumentar também a sua capacidade de mitocôndrias musculares, sarcolemais e intramiofibulares a gerarem ATP aerobicamente. Então, um aumento de quase 2 vezes nas enzimas do sistema aeróbico, dentro de 5 a 10 dias de treinamento, coincide com esse aumento aqui, né, das enzimas, coincide com uma maior capacidade de mitocondrial de gerar ATP. Então, essas alterações enzimáticas permitem que uma pessoa tenha um percentual mais alto de capacidade aeróbica durante o exercício prolongado, sem acumular lactato sanguíneo, que é um potencial para que eu tenha maior fadiga. E esse também acho que o lactato, ele altera o pH ali da célula, e isso faz com que eu tenha uma série de sinalizações que vão me levar à fadiga. Aumenta ainda a capilarização desse músculo, né? Aumenta a capilaridade das fibras musculares que estão em atividade, então o fluxo sanguíneo aumenta, então aumenta a minha capacidade oxidativa, e a minha capacidade de levar nutrientes para o músculo, né? Aumenta a minha captação de oxigênio, a minha difusão desse oxigênio, então ele em curta distância, quanto mais capilares, quanto mais irrigado aquele músculo, ele em curta distância para que o oxigênio se difunda pela célula, né? Então, isso também acelera e potencializa o exercício. Melhora a oxigenação, promove uma melhora da captação de oxigênio nesses indivíduos que são treinados. Já no treinamento de força, a gente tem alterações morfofuncionais decorrentes desse tipo de treinamento, né? E ele é utilizado como profilaxia, como terapia para estética ou para competição, né? E nós temos 6 fatores que influenciam nessa obtenção da massa muscular, que são, né, a genética, que ela é ela proporciona, assim, um arcabouço de referência, né, que modula cada um dos outros fatores responsáveis pelo aumento da massa e pela força dos músculos. Além disso, a atividade muscular contribui pouco para o crescimento tecidual sem uma nutrição adequada. Então, não adianta muito eu treinar o meu músculo sem ter uma nutrição adequada que vai me ajudar a propiciar aminoácidos, principalmente, que são responsáveis essenciais para essa construção tecidual. Também os hormônios, então essas influências endócrinas, né, hormônios específicos, como o hormônio de crescimento, insulina e fatores de crescimento sistêmicos e locais, e essa inervação por parte do sistema nervoso proporciona um influxo crucial que modela apropriadamente o treinamento. Então, são fatores muito importantes quando eu tenho um treinamento de força para a obtenção de massa muscular. Os fatores que podem modificar a força muscular são neurais, musculares e psicológicos, né? Então, nesse gráfico, a gente verifica que as alterações na função do sistema nervoso, eles elevam
o fluxo dos neurônios motores, que eles são os principais. Então, as adaptações neurais, elas são mais rápidas e são mais significativas no início do treino, né? E elas são responsáveis por aumentos rápidos e significativos na força, observados aqui no início do treinamento, e são responsáveis por esse aumento aqui no início do treinamento, sem mesmo ter alguma influência da força muscular, né? Então, muitas vezes, o tamanho dos músculos e a área do corte transversal, ela pouco influencia nesse momento aqui no início do treinamento. São mais adaptações neurais que elevam a força. E também são essas adaptações neurais, muito mais que as mudanças inerentes do músculo, que são responsáveis por quase todos os aprimoramentos da força relativamente grandes que ocorrem na fase do treinamento de resistência. As adaptações induzidas da hipertrofia impõem um limite, né? Então, a hipertrofia ela tem um limite superior de aprimoramentos produzidos pelo treinamento mais prolongado, e isso faz, né, com que atletas, indivíduos procurem outros métodos, como esteroides anabolizantes, para aumentar ainda mais esse limiar. Então, a força, ela tem um limite, né, que é a nossa força máxima voluntária, a gente não recruta toda a nossa capacidade de força. Ainda tem a força de reserva, né, que ela é mobilizável por componentes psíquicos, normalmente é involuntária, né, em situações mais extremas, de perigo de morte, aí eu faço essa solicitação dessa reserva de força. Então, a gente não tem a condição de utilizar voluntariamente por completo as nossas potencialidades sem que haja uma situação realmente especial. Mas existem indivíduos bem treinados, em plena forma, eles têm condições, assim, de mobilizar suas potencialidades em aproximadamente 90%. Entretanto, ainda permanece lá uma capacidade de 10%, né, total do desempenho. E aí, como eu falei, às vezes, no esporte, eles buscam atingir, muitas vezes, por ações, por situações de doping, né, de fármacos. Mas existe também essa parte psíquica, como a hipnose, né? Então, existem estudos que mediram a força de jovens em situações adversas. Então, eram elas situações em que havia um grande ruído, ou gritos de esforço físico, né? As pessoas ao redor ficavam fazendo barulhos de esforço físico, ou sobre influência de álcool e anfetaminas, ou situações sob hipnose. Nessa situação de hipnose, era dito para esses participantes, né, para esse indivíduo, que ele tinha uma força considerável e que ele não precisava ficar com medo de ter lesão, que ele tinha uma força e uma possibilidade que não ia se lesionar. Em todas as situações, houve um aumento da força, mas a hipnose foi a que produziu os maiores efeitos. Nesse sentido, existem atletas que são altamente treinados, né, e esses atletas, eles costumam criar uma atmosfera, assim, um estado, né, de auto-hipnose, onde eles se concentram tão intensamente antes da competição, e isso leva, assim, anos para que isso possa se aperfeiçoar, né, para que eles possam bloquear esse barulho, esses estímulos externos, né, como, por exemplo, estar num estádio de futebol, ou de algum outro esporte, ou, né, até mesmo aqueles quando tem aquelas provas de atletismo, que tem bastante gente, né, então,
esse bloqueio, né, é uma concentração tão alta, assim, que é quase um estado de auto-hipnose, né, e essa concentração é importante para relacionar essa concentração muscular diretamente com o desempenho que ele vai se submeter, né. Então, a força absoluta é o resultado entre essa força máxima voluntária, mais a reserva que a gente mobiliza em situações mais específicas. Como as adaptações neurais, a gente pode citar uma maior eficiência, então, nos padrões de recrutamento neural, de excitabilidade dos neurônios motores e da sua ativação do sistema nervoso central, uma melhor sincronização das unidades motoras e maiores ritmos de acionamento, e um embotamento dos reflexos inibitórios neurais, bem como dos órgãos tendinosos de Golgi. Nesse slide, a gente vê claramente essa ação, essa coativação dos músculos agonistas e antagonistas, que seria o seguinte: essa força antagonista, por exemplo, aqui desse estudo do bíceps femoral, se contrapondo à extensão do joelho, né? Então, aqueles indivíduos que treinaram, eles diminuíram tinha uma diminuição dessa ativação, dessa coativação do antagonista, proporcionando uma maior extensão, uma maior extensão do joelho, né? Então, tinha uma maior amplitude de movimento. Então, o treinamento, ele faz com que eu tenha uma diminuição dessa coativação antagonista, proporcionando uma melhor movimentação, um melhor ângulo, né, uma potência maior do meu músculo de realizar aquilo que ele se propôs. Outra adaptação é a hiperplasia, né, que é o aumento do número de fibras musculares com o treinamento de força. E essa hiperplasia, ela tem como maior objetivo a substituição de fibras musculares mortas. Então, é um aumento no número de fibras diferente da hipertrofia que vamos ver a seguir. Existe aí um debate se, de fato, a hiperplasia ela faz aumentar o número de células musculares, né? E se isso, de fato, ocorre, ela contribui para praticamente 5% no aumento dos músculos, né? Essa hiperplasia, ela pode acontecer sobre condições de estresse, de doença neuromuscular e de lesão muscular, tal qual o treino de força, né, produz uma lesão muscular. E aí são acionadas células satélites, que são células mononucleadas, livres de miofibrilas citoplasmáticas, né, elas estão ali situadas na membrana basal do sarcolema da fibra muscular, e elas são acionadas, elas são células pluripotentes, e elas passam a se proliferar e se diferenciar para formar novas fibras. Aqui é a região onde ela se concentra, aí uma foto iluminando esse núcleo das células satélites. A hipertrofia muscular é uma outra adaptação e muito importante do treinamento de força, né, que é um aumento, então, da secção transversa de cada fibra muscular. Então, a fibra, ela aumenta de tamanho, ela é a principal adaptação do músculo esquelético diante, né, do treinamento físico de força, treinamento de resistência. Ela é dependente, como vimos, da genética, da idade e do sexo, né, existe uma diferença, e isso depende do treinamento de força. Na hipertrofia, então, como eu havia dito, é um aumento da secção transversa, como a gente pode ver aqui, né, nessas duas imagens, né, onde mostra o músculo de um indivíduo controle e de um indivíduo treinado. Aparentemente, parece que ele está só aproximado, né, mas, na verdade, são as fibras mesmo que aumentam de tamanho
com o treinamento apropriado, causando, então, a hipertrofia. Então, a hipertrofia muscular, ela reflete uma adaptação biológica fundamental a uma carga de trabalho aumentada, e que depende do sexo e da idade. O estresse mecânico, então, imposto aos componentes do sistema muscular, induz a proteínas sinalizadoras a ativarem genes que vão ativar a translação do RNA mensageiro e estimular a síntese proteica no nível superior de fracionamento dessas proteínas. Então, essa síntese proteica acelerada, combinada com efeitos, por exemplo, né, principalmente da insulina, e com a disponibilidade adequada de aminoácidos, né, como comentei lá da nutrição, ele acarreta nesse aumento dos músculos durante o treinamento de resistência. Então, a hipertrofia muscular tem esses tipos de sobrecarga, né, pode ser tensional, que é onde a gente causa um estresse muito forte aos músculos, e que ocasiona em uma alta degradação proteica, né, uma quebra de proteínas musculares, e durante o seu descanso, o músculo se recupera, e nesse processo é que ele aumenta o tamanho e o número de miofibrilas das fibras musculares, que formam as fibras musculares, né, e essa ação, ela promove o aumento de força e de diâmetro dos músculos. Pode ser também uma hipertrofia metabólica, que provoca, assim, o que a gente chama de estresse bioquímico nas células musculares. Então, nesse caso, o crescimento do músculo ocorre dentro das células, e elas aumentam as reservas de substrato energético, e isso faz com que aumente, tenha um aumento muscular, causando, então, tensional, uma hipertrofia miofibrilar, e na metabólica, uma hipertrofia sarcoplasmática. Na tensional, então, ela é dependente de uma alta carga e com baixas repetições, e na metabólica, ao contrário, baixa carga e maior repetições. Mas baixa carga não é uma carga leve, né? É só mais baixa do que para obter a tensional. A hipertrofia muscular, então, ela aumenta a ativação de células satélites, aumenta a síntese de proteínas contráteis da área de miofibrilas e de número de miofibrilas, bem como do diâmetro dessa fibra muscular e da circunferência também dessa fibra. Então, ocasiona um aumento da massa muscular, no volume e densidade dos túbulos T e dos retículos sarcoplasmáticos. Não se tem evidência ainda ao certo se eu tenho um aumento da rede capilar com esse tipo de treinamento, bem como da capacidade aeróbica, né? Isso é bem independente, como a gente viu lá, tipo de fibra, esse tipo de metabolismo, da capacidade, do tipo de treinamento, né, de solicitação que vai ser feito aí, do tipo de treinamento que vai ser feito. Então, a hipertrofia muscular, ela causa uma lesão no músculo, que vai ser necessário uma regeneração, né? Por conta dessa regeneração, eu tenho, então, essa supercompensação, e isso vai levar à hipertrofia. Aqui a gente pode ver um músculo após um treinamento de força, né? Essas faixas são onde houve a lesão do músculo. Aqui também a gente pode ver já aquelas faixas, né, como eu comentei, mais claras e mais escuras. E aqui o treinamento de força, né, degradando esse músculo, lesionando esse músculo para que ocorra a regeneração, a supercompensação e então a hipertrofia. O exercício então causa um estresse, né, de contração muscular, causando dano muscular e ativando produção de metabólitos, né? Esses metabólitos vão acionar quimiorreceptores e respostas hormonais, bem como sinalizar para as células satélites a necessidade de uma regeneração, né? E isso faz com que aumente a síntese de proteica, que vai causar hipertrofia muscular, e é propriamente essa sinalização para as células satélites, como vimos também, leva lá a hipertrofia muscular, que é o principal mecanismo de reparo ao dano muscular realizado pelo exercício.
Gostaria de agradecer a todos pela paciência e pelo convite. Muito obrigada. Ai, professora, aula excelente, eu amei, muito didática, perfeita. Deixa eu ver se tem alguma pergunta agora. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Só agradecer mesmo pela aula, que foi excelente. O conteúdo é de extrema importância para profissionais da saúde, né, em geral, profissionais de educação física, enfermagem. Muito obrigado, professor. Imagine, eu que agradeço. Se ficou alguma dúvida, eu falei alguma coisa muito rápido ou deixei passar. Eu sei que é muita coisa, né, que a gente passou por muitos conceitos, muito conteúdo, então se ficou aí alguma coisa, estou aqui disponível. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. Acho que nenhuma dúvida, professora, aula perfeita. Eu queria agradecer em nome da LACE, muito obrigada por aceitar nosso convite e dar essa aula excelente, viu? Muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer também a Amanda e dizer assim que é um desafio, né, porque a gente tem que ir do A ao Z, né, então eu acho que ela começou desde revisando o potencial de ação e como é que chega a contração muscular, né, eu sei que todos vocês já passaram, a grande maioria pela fisiologia, né, mas como é que se desencadeia essa contração até o momento que, a partir do momento que a gente desencadeia, que a gente vê na fisiologia clássica, né, como é que eu tenho os diferentes tipos de músculo recebendo essa informação. Então ela caracterizou as fibras comumente, tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, acho que trouxe um conceito bem interessante, que eu não sei o quanto de vocês têm, que eu acho que é muito importante na liga, que é o conceito de fibras puras e fibras híbridas, né, que é um conceito um pouco mais moderno, nem tão moderno, mas mais recente, de que a gente achava anteriormente que cada fibra só poderia expressar um único tipo de miosina, ou seja, ela só poderia ser lenta ou só poderia ser rápida, e se viu que, através da biologia molecular e da expressão da cabeça da miosina, né, se viu que as fibras expressam mais de um tipo de cabeça de miosina, algumas fibras, perdão, podem expressar, e isso, quando elas expressam mais de um tipo de cabeça de miosina, isso representa muitas vezes o caráter de transição que essa fibra pode estar sofrendo, ou seja, para nós que vamos trabalhar muito com esporte, com treinamento e com reabilitação, essas fibras podem estar presentes, né, nos nossos alunos, no nosso esportista, representando a fibra que está sendo transformada para aquela característica de músculo que se busca mais com o treinamento e com a adaptação a um treinamento mais de aeróbio, a um treinamento mais de força, né. Então, acho que a Amanda conseguiu trazer esses conceitos e trouxe, por último, as adaptações clássicas, tanto ao treinamento aeróbico, que são aquelas mais de fibra oxidativa, de aumento de mitocôndria, de aumento de capilarização, de mioglobina, né, e uma hipertrofia menos expressiva, digamos assim, nessas fibras do tipo 1, e que é a fibra aeróbia, e trouxe adaptações que nos interessam muito, né, que todo mundo tem muitas dúvidas normalmente, que são adaptações ao treinamento de força, com a discussão se acontece hiperplasia ou se é um fenômeno mais relacionado à hipertrofia. Então ela trouxe essa questão de que a hiperplasia está muito mais relacionada à questão de que a gente está regenerando fibras eventualmente, mas que isso num organismo talvez adulto represente um percentual muito pequeno em termos de ganho de performance, em torno de 5%, e a hipertrofia sim, que representa o ganho, digamos assim, que se busca efetivamente com o treinamento de força, o maior foco, principalmente para nós, assim, lidando com saúde, e para a grande maioria dos indivíduos que são atletas, porque a não ser que eu esteja tratando de atletas de altíssima performance, eu não esperaria graus de hipertrofia, de hiperplasia, perdão, que determinassem alterações de performance muito expressivas, né? Então, acho que a Amanda conseguiu abordar todos esses pontos, né, e ao mesmo tempo trazer aí um alerta para os cuidados, né, de que sessões de treinamento muito estressantes, elas podem induzir lesão muscular, né, e essa lesão muscular, ela é adaptativa, é claro, ela vai sinalizar para o núcleo, para sintetizar actina, miosina, os demais componentes do tecido muscular, mas ela também representa, de certa forma, um estresse muscular, ou seja, se eu estou lidando com pessoas que são jovens, né, essas pessoas têm uma grande concentração de células satélites, uma alta capacidade regenerativas, mas quando eu começo a passar doenta, do 40, do 50, do 60, eu devo pensar na capacidade regenerativa desse tecido muscular, e aí talvez uma desorganização de fibra muscular, sem necessariamente rebentar a fibra muscular, talvez seja suficiente para que eu tenha o ganho de massa que eu desejo a longo prazo desses indivíduos, né? Então, essa é uma discussão que existe hoje na literatura, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar o no pain, no gain, né?
Então, isso a gente fala que, realmente, quando eu destruo, eu venho com fibras musculares novas e, às vezes, até maiores. Mas, se eu fizer uma desestruturação muscular, eu talvez consigo, na verdade, se sabe, um ganho que é expressivo, pode demorar até um pouco mais, mas eu também não passo pelo recrutamento de células satélite, por processo inflamatório e por uma série de coisas que um organismo com um pouco mais de vivência, um pouco mais de idade, já tem um pouco mais de dificuldade de manejar, né? Então, acho que a Amanda conseguiu trazer isso de forma bem didática para todos nós, né? E passar do A ao Z aí de forma bastante expressiva e num tempo aí muito bom também, e terminando aí em 21h10, para que a gente tenha alguma dúvida. Então, agradeço demais, Amanda, o esforço, né, de trazer isso de forma didática, e se surgiu alguma dúvida aí na fala da Amanda, na minha, que vocês fiquem à vontade, porque esse é um momento também que a gente tem que pensar, que a gente tem que discutir bastante, e que eu já sei, a Amanda já sabe, a Dani já sabe, até porque nós três somos formadas em educação física, então a gente tem isso como uma das coisas de base da nossa formação na educação física, né, mas não necessariamente outros cursos têm isso de forma tão forte, né, então se vocês têm alguma dúvida, mesmo que pareça mais básica, a Amanda fica à disposição, tanto agora quanto depois, ela deixou ali um e-mail, né, e eu e a Dani também, para que vocês esclareçam, né, isso e tentem desmistificar coisas que eventualmente tenham na mente de vocês com relação a treinamento e adaptações musculares. É isso, pessoal. Como a Kátia falou, esse é o momento da gente realizar qualquer discussão, qualquer debate sobre o assunto, porque a gente tem aulas quinzenais, então se alguém tiver qualquer dúvida, pode perguntar, as professoras estão aqui para responder. E se não tiver nenhuma dúvida, é isso. Muito obrigada pela aula de hoje, Amanda, e muito obrigada, pessoal, por assistir. Temos uma dúvida aqui da Larissa. Ela perguntou sobre a desorganização das fibras para hipertrofia em indivíduos mais velhos. É conseguido daí com menor carga? Olha, Larissa, a gente sabe que o treinamento para hipertrofia, né, independente do indivíduo, a gente tem que considerar individualidade, né? Então, cada um a gente tem que ter a carga específica, né, e analisada para ele. Então, sim, a gente consegue com uma menor carga, até porque, por exemplo, para indivíduos mais idosos, uma carga de 3 quilos já é uma carga alta, como se fosse um indivíduo que carrega uma carga de 20 quilos. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Então, assim, eu consigo, sim, um trabalho de hipertrofia, até ia comentar, como a professora começou falando, que o trabalho de hipertrofia, a gente precisa de tempo mesmo para ter, né? A gente precisa de pausas para que o músculo se regenere, então são pausas longas, são dias que a gente espera esse músculo se regenerar. Então, ele é um treinamento que tem uma duração mais prolongada mesmo, né? Só que tem muita gente que não tem a paciência de esperar, porque quer ver o resultado mais rápido, né? Então, acaba utilizando outros métodos ou fazendo um treino a mais do que é capaz, né? Do que é necessário. Se a professora quiser complementar, fica à vontade. Não, tranquilo, acho que é isso mesmo. Não sei se a Dani quer falar também. A Dani é outra educadora física aqui, estão todas educadoras físicas juntas. Não, acho que é isso mesmo. Foi perfeito. Aliás, Amanda, parabéns pela aula. Tá? Foi bem didática, era muita coisa mesmo para falar, muito detalhe, muita fisiologia, né? Praticamente começo da aula, fisiologia pura, e deu para entender perfeitamente. Tá? Meus parabéns. Imagina, obrigada. Desculpa que o ambiente doméstico, né? Aí eu me perdi naquele momento lá, que a minha cachorrinha fez eu fiquei assustada, ela fez um barulho aqui, eu já começo a querer. Faz parte da pandemia. Então, o gato passa em cima do teclado, o filho passa por trás, é tudo assim mesmo. Tranquilo. Gente, mais alguma pergunta? Acho que nenhuma. E é isso, gente. Muito obrigada por hoje, por quem participou, por quem deu a aula, respondeu as perguntas. Muito obrigada, gente. A gente fecha nosso segundo dia com essa aula excelente. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.